Enfim, estamos na terceira parte de como vencer a ansiedade. E hoje Deus vai falar com vocês através da palavra que está escrita na primeira epístola de Pedro, aqui em 1 Pedro, no capítulo 5, a partir do versículo 6, né, do 6 ao 9. Preste muita atenção ao que o Espírito Santo diz através do apóstolo Pedro. Ele diz assim: humilhai-vos. Começa assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Pedro aqui, ele é bem claro. Ele primeiro manda nos humilharmos. Só que não nos humilharmos para pessoas, como muitos fazem. Às vezes, num relacionamento, ela se humilha para outra pessoa para não perder ela. Ela faz coisas absurdas que nunca sequer imaginou fazer por uma pessoa ou até por um objeto, por uma situação, um bem material. E ela se humilha para algo errado, para algo que não vai dar o retorno a ela, o retorno desejado, vai dar migalhas de retorno. E ela aceita as migalhas. O único que pode suprir totalmente a nossa necessidade é Deus. Por isso que Pedro diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Em outras traduções da Bíblia, é a poderosa mão de Deus. A gente tem que se humilhar não para homens, mas para Deus. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. É como Jesus disse lá no começo do capítulo 6 de Mateus, que quando a gente ora em secreto ao nosso Pai que está em secreto, ele nos recompensará publicamente. Quando a gente se humilha para Deus, seja no nosso quarto, no banheiro, enfim, quando a gente se humilha, tá ali só você e Deus, e você se humilha diante de Deus, debaixo da potente mão de Deus, ele te exalta. Aí aqui ele dá a dica: como vencer a ansiedade? Ele diz aqui no versículo 7: lançando sobre ele, ou seja, sobre Deus, lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado da gente todos os dias. Só pelo fato de você acordar respirando, com saúde, podendo se levantar, se locomover, podendo ir ao banheiro, podendo beber água, podendo comer normalmente, você tem que ser muito grato a Deus porque você está nos cuidados de Deus. Deus lhe permitiu acordar com saúde, Deus lhe permitiu sequer acordar, né? Então, ele tem cuidado da gente. Então, não tem motivo para você viver ansioso. Quando você se sentir ansioso, vier uma crise de ansiedade, enfim, uma situação que está te deixando ansioso, o coração acelerado, aquela sensação horrível de pressão, aqui está o segredo. Lança sobre Deus toda a sua ansiedade. Pega essa ansiedade e lança para Deus, manda para Deus. Onde você estiver, se possível, dobre o joelho, põe a cara no chão e fala para Deus a situação que você está ansioso. Se não puder fazer, ora na sua mente, né? Fala na sua consciência, mas entrega a Deus. Fala algo do tipo: meu Deus, tem essa situação, tá acontecendo isso, 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 que tá me deixando ansioso, mas eu entrego nas tuas mãos para que seja feito a tua vontade. E ponto. E você confia, você lança sobre ele toda a sua ansiedade, fala tudo que tá te deixando ansioso, manda para Deus e deixa o resto com ele. E você agora só confia. Confia que vai dar certo. E esse é o segredo. Mais um segredo para você vencer a ansiedade. No primeiro episódio dessa série de como vencer a ansiedade, eu falei que a gente não deve ficar pensando, se preocupando com o futuro. No episódio anterior, que é o segundo episódio, eu falei sobre a gente não ficar trazendo as coisas do passado. E agora,
Estou ensinando a lançar toda a ansiedade para Deus. Toda vez que você ficar ansioso, toda vez que vier um princípio de ansiedade ou uma crise, você fala com Deus e lança essa ansiedade para Deus. Leva para Ele, porque Ele retira a ansiedade de você e realmente Ele é de fato o único quem pode retirar a ansiedade de você. Porque por mais que eu fique falando aqui como vencer a ansiedade, você só vai realmente vencer ela quando você entregar a Deus e confiar nele, que muitas vezes é a parte mais difícil para o ser humano, é confiar em Deus, né. Afinal, confiar em alguém que a gente não vê, não sente, não toca, não é fácil, é fé, mas acredite em mim, vale a pena. E ele diz aqui, né, continuando: "Sede sóbrios, vigiai". Ele nos manda vigiar, estar atentos, né, sóbrios, atentos e vigiando. Por quê? Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Então o diabo sempre vai trazer situações para te gerar dúvida. É a dúvida que gera posteriormente a ansiedade, né, desconfiança, a falta de fé. Então, toda vez que o diabo vir, você tem que estar atento. Tem que estar atento para não deixar nenhuma brecha para o diabo. Porque ele vai gerar situações, vai tentar criar situações para te deixar ansioso. Você tem que estar esperto, tem que estar atento para você não deixar a ansiedade entrar no seu coração, mas o quanto antes entregá-la para Deus e se livrar da ansiedade de uma vez por todas. Por isso que nós temos que estar atentos, atentos, porque o diabo é nosso adversário. Como diz aqui, ele é um leão bramando, buscando a quem possa tragar. Ele está ao nosso derredor, só buscando uma brechinha para poder nos destruir. Então, por isso que temos que estar atentos, sóbrios, nos humilharmos perante Deus, porque Ele é o único que pode nos livrar da ansiedade, quem pode nos proteger dos ataques do mal, somente Deus. E, para terminar, versículo 9 ele diz: "Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo." Ou seja, não é só você. Não é só você que passa por isso, por ansiedades. Todo mundo passa. Como diz aqui, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. Todo mundo passa por isso. Mais cedo ou mais tarde, todo mundo vai passar. A questão é que, se eu vou dar meu exemplo, né? Se eu conseguir vencer a ansiedade, e eu conheço pessoas que também conseguiram vencer, inclusive casos até piores do que o meu, se nós conseguimos, você também consegue. Aí você pode pensar que tá fraco, que não consegue, que é mais forte do que você. Mas se você resistir firme, entregar a Deus a sua ansiedade, se humilhar perante Ele, você vai ver o que Deus vai fazer. Você vai ver o, o quanto que Deus vai mudar a tua vida e te livrar da maldita ansiedade. Tá bom? Que Deus abençoe você. Em nome do Senhor Jesus, você já está livre dessa ansiedade. Recomendo que assista os outros 2 episódios sobre como vencer a ansiedade e que você possa, quando vencer a ansiedade, você venha e diga para mim se essa palavra realmente funciona. Põe essa palavra aqui em prova, porque se Deus disse isso aqui é porque tu tem que provar mesmo, tem que ser verdade. Então põe essa palavra em prova e depois me diz o que aconteceu. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.